Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem instigante, arte africana. Para a gente começar a entender esse conteúdo de arte africana, ele vai servir de base para a gente compreender arte afro-brasileira, mas é necessário que nós conheçamos primeiro o que a África tem, o continente e os artistas que proporcionam essa variedade fantástica de características. E por que é tão importante, inclusive, em nível mundial, né? Para a gente entender e fazer uma comparação, é quase impossível você conseguir fazer uma unanimidade de características, já que o continente africano é um continente gigantesco e você tem várias tribos, várias civilizações, vários aspectos diferentes. Então, o objetivo é a gente entender o contexto e listar essas características ou habilidades artísticas comuns daquele período histórico até alguns artistas que a África oferece hoje em dia e que são absolutamente fantásticos. Alguns, né, são apaixonantes. Para se entender, a gente vai falar sobre os artistas da África subsaariana. Professor, o que seria essa África subsaariana? É justamente a África que é considerada não branca. Os países africanos do norte do continente, eles têm características bem diferenciadas. Exemplo, o Egito, tanto o Egito antigo quanto o Egito atualmente, ele parece que não casa, porque o processo cultural do Egito, sendo africano, difere dos países da África subsaariana, que seria essa região toda. E ainda assim, gente, olha a quantidade de países. E cada país desse com uma quantidade absurda de povos, etnias, com características diferentes. Então, o interessante é você entender que as pinturas, as esculturas, a produção de maneira geral, ela tem um contexto comum, que são essa representação dos valores étnicos, valores morais e valores religiosos em particular, que é um item pertinente, extremamente pertinente na arte africana de maneira geral, que a gente absorve quando os africanos são arrastados na marra, porque você não pode dizer que uma pessoa que veio para cá é escravo ou veio de boa vontade, então essas pessoas são escravizadas e trazidas contra a vontade, inclusive são fatores históricos, mas a gente não vai entrar no mérito agora, e entender que cada cultura dessa tem idiomas, vestimentas, costumes e arte própria. Como a gente vai conseguir juntar isso tudo em tão pouco tempo para poder fazer essa compreensão? Então vamos lá. O Reino do Congo é talvez um dos mais pitorescos no que trata dessa produção. E para a gente entender, talvez a coisa mais característica da arte africana e que chama mais atenção até os dias de hoje é justamente o uso de exemplares de máscaras que têm características bem pertinentes. A gente vai falar sobre isso. Eu ia até trazer uma máscara que está na casa da minha mãe, mas se eu tirasse as duas máscaras que são africanas originalmente, eu acho que eu não estaria vivo para contar a história agora, porque ela tem uma paixão gigantesca e o meu intérprete maravilhoso está se acabando de rir ali, né? A arte africana, para com isso, parem de rir, né? A arte africana, o que ela representa? Costumes, e principalmente bem parecido com a nossa arte indígena brasileira, no que trata de intenção, o objeto em si ele é mais importante do que o artista. Deixar claro que na África, atualmente, o artista tem consciência de que ele é artista. Mas, em tribos nativas, em tribos antigas, esse conceito, eu estou fazendo arte, isso não é aplicável. Mas, professor, se não é aplicável, como ele sabia que era arte em si? É justamente por quê? Porque na hora que você junta o acervo, eu vou voltar bem aqui para a gente mostrar algumas coisas, você junta o acervo, se eu conseguisse mostrar, né? Tá ótimo. Máscara, aqui. Na hora que você junta o acervo, eles têm características comuns que são pertinentes a todas as civilizações. Exemplo, o povo de Mali, ele utiliza as máscaras africanas com intuito religioso. Agora, se cada cerimônia do povo de Mali é semelhante à do povo de Congo e de outras etnias, outros povos, aí são outras situações. O que é interessante você perceber que a máscara em si, ela tem um caráter não só religioso, mas ela tem um caráter estético. Ela tem que parecer bonita. Aí eu faço a comparação com a nossa arte indígena produzida pelos nossos nativos brasileiros, né? Isso é uma outra história, uma outra aula, e aí eu gostaria que vocês atentassem a isso.
E mais ainda, só para repetir, a máscara que eu tenho é bem parecida com essa. Parecida. Não sei exatamente, mas vou pesquisar. Se eu vou trazer a máscara, eu morro? Não, não dá. Eu vou descobrir de qual origem ela é. Eu preciso primeiro entender. Se a gente consegue entender qual é a motivação e desconstruir uma série de preconceitos que são feitos por causa de falta de conhecimento. A primeira máscara é usada em rituais. Ela está no museu. E a segunda é do povo Toqué, né, da Angola. Eu vou repetir para facilitar. Choukye, acho que é isso. Angola, República do Congo e Zâmbia, elas são comuns nessa região. Professor, o senhor sabe a função de cada máscara dessa? Que tipo de cerimônia religiosa? Então a gente teria que fazer um estudo específico. E a gente vai passar o resto da aula falando sobre ela, porque só elas já dão uma aula inteira. À esquerda, a máscara do povo Buá, né, e a máscara de etnia Senufo. E aí você percebe uma coisa comum às máscaras africanas. Atenção a isso. Geometria, figuras geométricas, formas geométricas presentes nessas máscaras. Atenção, porque isso é muito importante para a arte ocidental, olha o que eu estou falando, europeia e a nossa aqui no Brasil. Novamente, à esquerda, uma máscara do povo grebo e a segunda do Gabão, do povo Nu, né? Punu, perdão. E aí cada máscara dessa, repetindo o que eles têm em comum: religiosidade, geometria. Sabe por que o senhor está batendo tanto em cima da tecla de máscaras? Por quê? Porque elas talvez sejam o ponto comum de todo o processo cultural, artístico de quase todas as tribos e povos africanos, desde os primórdios da história até atualmente. Por quê? Porque esses elementos geometrizados, eles vêm refletir, por exemplo, em tecidos e produções de tecidos com essas características. A gente vai ver isso ao final da aula. Novamente, máscaras em madeiras africanas, só que essas são contemporâneas. Por que eu disse contemporâneas? Eu vou fazer releituras e hoje muitas delas são utilizadas com produção artística, de manufatura, artesanal, justamente para poder vender essa cara do conceito africano atualmente. Essa aqui não é uma máscara histórica, é uma máscara contemporânea, né, feita por artesãos de cada região dessa. A máscara do século XVI, da Nigéria, é uma máscara ritualística que tem um caráter africano extremamente hierarquizado. Como assim, professor? Só é uma máscara desse tipo, só era utilizada por imperadores, chefes de tribos e coisas similares. Então, usar uma máscara dessa era indicar poder. E aí você começa a definir funções a partir disso. A pintura. Similar ao que a gente conhece, a pintura ela vai variando de tecidos, de objetos pequenos e principalmente pinturas corporais. Entre os africanos, originalmente, essas pinturas corporais elas vão indicar tribos, elas vão indicar valores, elas vão indicar cerimônias, elas vão indicar uma série de itens, né? Se alguém já assistiu filmes onde você tem africanos originais, alguns me incomodam, por quê? Porque há um estereótipo muito grande sobre isso. Eu vou fazer um adendo pelo trabalho de pesquisa de um filme recente, que a maioria de vocês gosta, né? Que é um filme chamado Pantera Negra, onde o trabalho de pesquisa, e eu fui ler bastante sobre isso para saber o que eu estou falando, o trabalho de pesquisa na indumentária foi buscar justamente as pinturas africanas de tribos originais de séculos muito antigos para poder caracterizar. Se eu não estiver enganado, o filme até ganhou um Oscar nesse quesito em função da pesquisa, né? Mas é um outro conceito, a gente vai falar sobre afrofuturismo, que também encaixa em arte africana aqui, beleza? Qual o motivo da pintura? Conexão com forças superiores, né? Por exemplo, hoje muita gente pinta o corpo, pinta o rosto por uma questão estética, né? Você vai corrigir alguma coisa que você acha que tem que corrigir. Na África antiga e recentemente ainda existem algumas civilizações e etnias que usam isso. Essa pintura é uma conversa com o religioso, né? Eu vou conversar com o além, mas eu vou me colocar num patamar. E aí você tem a mesma situação das máscaras. Formas geométricas. Essa geometrização ela é comum, só que cada tribo, cada etnia tem uma característica diferente. E como tem características diferentes, as pinturas geométricas, estou falando novamente na mesma palavra, geometria. As figuras geométricas elas vão determinando itens diferentes. E professor, eu acho que eu já vi um negócio desse num filme. Eu acho que King Kong, que tem tribos africanas, pois é. Comecem a olhar com outros olhos, por quê? Porque na hora de fazer a pesquisa, às vezes, alguma variação de cinema cria estereótipos sem qualquer tipo de pesquisa. Eu citei aquele filme anterior, porque eu sei realmente, eu sei porque eu fui pesquisar em cima disso, que houve um trabalho de pesquisa específica nesse tipo de pintura.
A pintura corporal da tribo Zulu, da África do Sul. Olha que eu fui de um ponto a outro da África. E aí, essas pinturas têm um caráter decorativo, mas também significativo para as crianças específicas. Eu quero fazer essa pintura porque quando eu crescer, eu quero ser tão bom guerreiro quanto vocês estão entendendo, né? É algo com relação pai e filho, quando o filho começa a reproduzir hábitos do pai, etc, etc, etc. A escultura. Talvez seja o terceiro item mais importante no que a gente trata de arte africana. Por quê? Porque a escultura, ela chega no Brasil, mas isso é um outro assunto. As esculturas, elas são feitas em materiais bem distintos. Terracota, que é um tipo de barro amarelo alaranjado, e madeiras escuras ou madeiras claras, geralmente materiais de origem natural. Dificilmente você vai encontrar esculturas antigas, históricas africanas, feitas com metais. Qual é o objetivo dessas esculturas? Instrumentos espirituais coletivos. A religião iorubá, ou a religião dos iorubás, da cultura iorubá, traz para o Brasil uma série de esculturas, né, que a gente vai falar sobre isso na arte afro-brasileira, que dão essa característica. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Exemplo. A escultura em terracota da cultura Nok. Os olhos são maiores, o corpo é mais achatado e essa forma humana ou antropomórfica, vou repetir a palavra para facilitar meu intérprete, antropomórfica, forma humana, ela é justamente uma referência a uma divindade, né, daquele período e hoje ela é muito reproduzida porque é uma das mais comuns na Nigéria. As máscaras gelédias de Benin e a escultura Yombe, cada uma delas tem fator religioso. Ah, professor, isso é muito feio. Isso é feio é você não saber e falar uma coisa que você não sabe. Então, entenda, conheça, pesquise, né? Eu acho, ninguém acha nada. Vá atrás da informação, certo? Diga, as passagens são lindas. Peça do povo Benin, que representa um colonizador empunhando arma. Eu não preciso nem falar qual é o objetivo dessa máscara, dessa escultura, né? Justamente por quê? Porque ela data de um período histórico onde os europeus, de maneira geral, começaram a invadir a África, a arrastar esses africanos e vendê-los como escravos, e os que ficaram foram massacrados e colonizados. Eles passaram pela mesma coisa. Tanto é que na hora que você passar o pano na África, você vai ver dialetos africanos originais e países que falam português, inglês, francês, e aí por aí vai, que é o processo de colonização. E por último, que a gente vai colocar, já falei de máscaras, escultura, pintura, dança. 4 itens comuns a quase todas as etnias africanas até os dias de hoje. Lógico, você tem uma gama gigantesca de variações. A dança africana, ela talvez seja uma das forças mais importantes, até porque na hora que ela se espalha para o resto do mundo com o povo que foi escravizado, ela ganha novos formatos. No Brasil, as danças mais efetivamente fortes e culturais são de origem africanas. O samba, por exemplo, tanto como dança quanto como música, ela tem os 2 pés no continente africano originalmente. E aí, a maior parte é feita em círculos, coletivamente, com tambores e instrumentos de percussão. Essa é uma apresentação de dança africana tradicional, né? E aí você começa a perceber os elementos que ainda são utilizados, só que hoje de maneira mais artística. As pinturas corporais, os tecidos com motivos africanos e instrumentos de percussão. Atenção a isso por quê? Porque essa influência chega na música brasileira. Se você levar em consideração, a maior parte das músicas brasileiras tem instrumento de percussão, né? E é muito forte essa influência. Na cultura africana, uma coisa muito grande é o uso do pé e da força dele com o contato com o solo. Isso não é só uma movimentação simples, mas tem uma relação espiritual. O homem descalço, a mulher descalça, com o pé no chão, que tem essa relação de homem, terra, espírito, deuses, etc, etc, etc. Professor, existe alguma releitura? Gente, quem já viu Cacuriá aqui em São Luís, quem já assistiu, né, Tambor de Crioula, a gente está... Ou então o próprio Meu Boi, que é um assunto a se falar depois. Kizomba, eu peguei uma dança recente, uma dança contemporânea, e aí você tem uma série de referências de dança, onde tem a movimentação em dupla, movimentos laterais, movimentos circulares do corpo e um nível de sensualidade que os europeus achavam um tanto estranho, que os africanos não têm qualquer tipo de receio, porque a relação do corpo é trabalhada em cada etnia, cada grupo, cada povo, cada história de maneira diferente, mas tem em comum o fato da dança ter essa relação espiritual, essa relação prazerosa e principalmente uma relação de
coletividade, que é uma característica que chega ao Brasil, né? Aqui, membros da trupe africana de dança, e aí já é uma manifestação contemporânea que vai buscar em informações históricas, antigas, toda a leitura de corpo, toda a leitura do africano, toda essa necessidade de sobrevivência de valores culturais. A gente está terminando e eu quero colocar alguns itens importantes. Cubismo. Professor, o que a África tem a ver com cubismo? Uma figura chamada Pablo Picasso, que foi o pai do cubismo, Picasso, já ouviram falar dele. Ele, junto com outros artistas europeus, Matisse, Braque, eles foram atrás desses elementos africanos através de uma exposição que chegou à França no final do século XIX e se estendeu até o século XX, e eles ficaram apaixonados pela simplicidade e a beleza das máscaras africanas. Resultado disso, você tem as máscaras africanas que influenciam diretamente um estilo chamado cubismo. Aquela primeira obra, Les Demoiselles d'Avignon, ou As Moças d'Avignon, que seriam as prostitutas dessa rua, Avignon é o nome de uma rua, né, elas foram representadas num processo de humanos para máscaras. O professor não sabia disso? Pois é, o cubismo ele é basicamente uma releitura da arte africana. Olha que interessante. Para finalizar, a gente vai ver um pouco mais dessas máscaras e eu vou citar alguns artistas, eu escolhi 3 mulheres em particular, que são referências atualmente em nível mundial de arte africana por causa da qualidade do trabalho de cada uma delas, certo? Hoje, a arte africana, ela em função da necessidade social, em função de vários valores, né, que são esse preconceito, essa guerra de autoafirmação para o resto do mundo, porque lá eles têm, né, essas mulheres trabalham com temas polêmicos. E a arte tem uma contribuição muito grande porque questiona, reflete, critica, comunica. Quem são elas, professor? Eu coloquei uma lista, depois vocês vão dar uma parada bem aqui, quem estiver na internet, e ler, pesquisar, vale muito a pena, mas eu citei 3, porque a gente tem pouco tempo para fazer isso. Quem são essas 3? Aida Moulounet, né? Ela trabalha diretamente com fotografia e mexe com a performance. Então, ela cria fotos onde essa imagem ela precisa ser feita uma releitura para entender qual o conceito. O interessante sobre isso é que ela já foi convidada, inclusive, para clipes de cantoras e cantores famosas, Beyoncé, né, aí no mundo. E aí você tem o nível de referência dessa mulher. Professor, mas eu nunca tinha escutado falar dela. Justamente por quê? Porque quando você começa a colocar artistas que fogem desse padrão mais comercial, a coisa muda de figura. A Zanele Muoli, ela tem um trabalho interessantíssimo. Por quê? Porque ela tem a representação da própria homoafetividade, né? Ela busca esse corpo da mulher preta no contexto geral do mundo, ela questiona valores, e as fotografias, ou a fotografia, ela não é só uma foto em si, mas é um trabalho performático que ela joga na cara da sociedade, né? O que é que eu estou fazendo e por que vocês me veem de maneira diferente ou vocês não me respeitam. E por último, né, estou citando só 3 exemplos. Uma das artistas mais fantásticas que... Deixa eu só voltar aqui o nome dela. Espera aí. Agora ajuda. Eu vou voltar o nome dele, eu vou achar aqui, não se preocupe, ainda tem 1 minuto ainda. Esther Malangoli, né? A Esther Malangoli, né, que eu não coloquei, ela trabalha com isto aqui, gente. Ó. A obra dela brinca com o grafismo africano. E esse grafismo, ele é histórico, ele beira a pré-história africana que a gente mal conhece. E ela transforma isso porque ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. É uma senhora que foi recentemente descoberta, e aí descobriram que essa pintura, que parece uma coisa simples, que na verdade é feita em casinhas, né, que trabalha com esse conceito, ela tem uma validação muito maior sobre a cultura africana. Então eu vou deixar vocês com a obra da Esther Malangoli e pesquisem mais sobre arte africana. Um abraço. Fui.